Comitê Central do PDP-ANA afasta a presidente do partido por suspeita de desvios de fundos. Siga no seu jornal. Começa agora o Jornal da Zimbo com Tatiana Reis. Boa noite. A leprosaria da Funda está sem ambulância há mais de 2 anos. A unidade hospitalar depende do apoio de outras instituições de saúde localizadas naquele município para as transferências de alguns pacientes. Há mais de 2 anos que o Centro de Reabilitação da Leprosaria da Funda está sem ambulância. O problema, que ainda não tem solução à vista, tem criado várias dificuldades à direção do hospital e também aos pacientes que necessitam de transferência. Porque tem sido, de certa forma, constrangedor naquilo que é a chegada dos doentes na unidade sanitária e também quando temos tido doentes para transferir, que às vezes tem sido mesmo um grande transtorno, porque podemos falar aos familiares que tragam alguma viatura, porque também não temos ambulância, mas já fizemos a participação ao Ministério, de que a qualquer momento podem fazer chegar a ambulância. Quanto às transferências, temos mesmo mobilizado os acompanhantes, nesse caso os familiares de doente, né, que arranjem alguma viatura para poder transferir o seu parente. Visto que já estamos a trabalhar 24 horas, temos a sala de parto, é mesmo relevante termos ambulância. A Leprosaria da Funda conta atualmente com 2 salas de observação, uma na área de pediatria e outra na de medicina. A unidade hospitalar dispõe também de uma farmácia externa e 2 bancos de urgência. Em média, aqui são atendidos mais de 50 pacientes por dia, mas por causa das dificuldades financeiras, o hospital depende de doações de algumas pessoas de boa fé para continuar em funcionamento. Diariamente temos um rácio de 50 por causa da restrição da pandemia, né? Para respeitar aquele distanciamento, então temos um rácio de 50, neste caso 30 em pediatria e 15 em medicina. Essa é consulta externa. Agora, para consultas pré-natal temos o rácio de 20 por dia, então temos um total de aproximadamente 70 doentes por dia que visitam a nossa unidade sanitária. Só este ano registramos 3 casos novos, isso é de janeiro até a data presente, 3 casos novos de lepra. Antes da pandemia recebíamos doentes de outras províncias, né? Mas por causa dessa restrição, então por isso que o número foi baixando até este preciso momento termos registrado apenas 3 doentes. Quanto ao tratamento de tuberculose e lepra, sim, temos tido apoio pelo Depósito Provincial, Depósito Nacional, temos também tido apoio da Direção Municipal de Saúde de Cacoeco. Sim, não temos tantas razões de queixa. Outro problema levantado pelo responsável da leprosaria tem a ver com as dificuldades no acesso ao recinto. A falta de segurança é também uma preocupação para os técnicos de saúde e utentes. Começando mesmo na via de acesso, que é da principal até a chegada no centro, porque nessas épocas chuvosas, há mesmo momentos que temos que deixar as viaturas lá no asfalto e caminhamos a pé até chegar ao centro. Visto que já tivemos a vez passada engenheiros da ANEA e topógrafos da empresa Motengil, fizeram um levantamento, mas infelizmente aconteceu a pandemia. Estamos a aguardar até que melhorem. Dou apelo a quem dê direito para ver se resolve já a situação. Para comemorar o centenário da Igreja Quimbanguista, os escuteiros desta denominação religiosa estão a realizar várias atividades. No último sábado, os fiéis conviveram com os pacientes e técnicos de saúde do Centro da Leprosaria da Funda. Centenas de crianças da iniciação até a 4ª classe no município de Caconda, na província da Huila, estão a estudar debaixo de árvores. O município conta com uma escola de 3 salas de aula que beneficia apenas estudantes de classes mais avançadas.
que produz a mangueira, como se chama? Manga, não é isto? É debaixo de mangueiras e ao ar livre, onde centenas de crianças da iniciação à 4ª classe aprendem a contar e a ler. Professor João Alberto, por que ainda estamos a encontrar aqui crianças a estudarem debaixo das árvores? São circunstâncias do próprio país, porque só temos 3 salas de aula. Sem aí suficiente. Havia necessidade de construção de uma sala, pelo menos, numa escola com 6 salas. São as reais condições que existem. Não se inventa nada, diz a professora Analtina. Como ela, os alunos também tremem de frio. Mas ninguém se abdica do compromisso. Uma a ensinar e os outros a aprenderem. É muito difícil. Não é uma situação boa para ninguém. Não é uma situação boa. Analtina é professora há 17 anos e mais da metade a enfrentar este martírio. Mas, ao lado, temos uma escola definitiva de 3 salas. E cá estão alguns alunos. Devia ocupar uma sala, mas porém temos as classes que desenham, utilizam compasso e então havia, como as carteiras são poucas, nós decidimos eles utilizarem apenas fora e com classes avançadas utilizar as salas de aula. Já fizeram esta reclamação a quem de direito? Muitas entidades já visitaram esse setor e nós já propomos e fizemos até aqui ainda não há solução. As autoridades locais conhecem o problema. Não são muitas as crianças que estudam debaixo das árvores, mas temos ainda algumas. Isso deve-se mesmo à escassez de salas de aulas. Estamos a fazer a construção de algumas escolas, de construção precária. Somos apoiados pela administração municipal, com chapas e cimento para algum melhoramento. Esta é a realidade do ensino no setor de Nova Moção, no CUSE, município de Kakonda, Huila. A circulação entre os bairros Katintom e o distrito urbano do Golfe, no Quilamba Quiaxi, está a ser feita de forma condicionada por causa dos estragos causados pela chuva que caiu ontem em Luanda. Por causa desta situação, os moradores são obrigados a pagar 50 kwanzas para fazer a travessia numa ponte improvisada construída naquele local. No bairro do Katintom, a chuva cortou a ligação com o município do Quilamba Quiaxi. Quem quiser passar de um lado para o outro é obrigado a fazer a travessia nesta ponte improvisada. E para tal, é preciso pagar 50 kwanzas. Aqui passamos, tem que pagar dinheiro. Os moços, coitados, conseguem meter os pontes aqui todo momento. Cada vez que chove e cai, tem que meter ponte aqui. Para começar as pessoas a passar, pagar 50. Está muito mal. Nós aqui, basta chover, somos explorados aqui. Se você não tiver dinheiro, é obrigado a passar nessa água. De onde vem essa água? Criança não paga, grávida também não paga. Passa assim normalmente. Porque nós fizemos essa ponte também para facilitar. Nós também fizemos essa ponte para facilitar o nosso povo do bairro. Para quem não tem dinheiro, a solução é mesmo passar pela água. Assim que eu fui comprar qualquer coisa para comer e passei também na água. Já não sobrou com nada para pagar na ponte. E aqui quando cai chuva é um desastre. Se a gente, nós como uma população jovens, não se movimentamos fazer aqui a ponte para ajudar a população e no mercado, aqui ninguém passa, porque aqui é uma correnteza muito grande. Para além da água da chuva, o lixo arrastado pela forte correnteza invadiu esta zona. E como se não bastasse, os resíduos produzidos no mercado do Katintom estão a ser depositados na rua. Sim, eles tiram os lixos do mercado do Katintom e depositam aqui na lagoa do Katintom. E também alguns lixos, essas empresas recolhem em algumas residências, nos armazéns que estão dentro do mercado também, e vêm depositar todo aqui o lixo. Mas o problema agora depois é como eles virem de retirar esse lixo daqui, o lixo permanece aqui por muito tempo. Os moradores clamam pela conclusão das obras nestas duas pontes para facilitar a ligação entre o Quilamba Quiaxi e o distrito urbano da Maianga. E na zona da Moagem, bairro Rocha Pinto, 7 residências desabaram e dezenas de famílias ficaram sem os seus haveres em consequência da chuva que caiu sobre Luanda na última terça-feira. Os moradores alegam que grandes quantidades de lixo impediram a passagem normal da água na conduta da Avenida 21 de Janeiro, causando uma inundação jamais vista naquela zona.
24 horas depois da chuva da última terça-feira, os prejuízos continuam por se avaliar em muitas zonas de Luanda. Aqui, na zona da Moagem, ao Rocha Pinto, muitas famílias falam em horas de terror para se conseguirem salvar. A nossa sorte, essa vizinha despacha os filhos dela aqui dentro, a contar que não vai entrar água. Mas o que eu faço? Eu, mas a minha esposa, ponho a minha esposa ali, no teto, sobe. Então, tiro as 3 crianças, lhe metemos lá no teto, ficaram lá. Nem passou 10 minutos, Quando a água rompeu ali, chegou aqui, eu que estive aí, afastei, pronto. Foi ali dentro, quando fui lá dentro, então, a água rompe logo essa parede. A intendência é só em cima do teto, e quando a casa desaba, onde é que você vai ficar com as crianças? Vão ir para baixo. No total são 7 casas derrubadas. Outras casas, os muros caíram. Na maioria das residências, o que restou da mobília ficou completamente destruído. Não sei o que eu vou fazer. É documento da casa, é meus documentos, bilhete de identidade, tudo foi. É a roupa, tudo foi conforme que os manos estão a ver. Coisas domésticas, tudo é geleira, fogão, tudo foi. Joana Tiamba, que ficou ferida no canto superior do olho esquerdo, conta que o pior só não aconteceu por conta da pronta intervenção dos vizinhos da rua de trás, que ouviram seu grito de socorro e rapidamente desfizeram o teto da casa para retirar ela e o filho menor. Não tinha como sair pela porta porque já estava tudo inundado. O vizinho da rua de trás tinham que vir, tirar as chapas, passar o bebê pelo teto e pular, senão essa hora não sei o que seria de mim e o meu filho. É muito problema. Esses todos os causas de danos que estão aqui, eu não tenho nada, Mocota. Eu estou pobre, meu filho está pobre, minha esposa está pobre. Nem o dinheiro que estava da minha poupança, de cada dia, aquele 1.500 que eu meto na mesma moeda, nem tem mais mesmo nada, nem comprar descartável eu tenho. Os moradores contam que quando cá vieram morar, este problema não existia e apontam o trabalho feito na Avenida 21 de Janeiro e agora o excesso de lixo como as principais razões. A água, quando chovia, a água ia à vontade, ninguém se preocupava de acordar. E quem só se preocupava de acordar é que vai apanhar, vai aproveitar a água. Senão, de resto, toda a vizinha dormiam. Chegávamos de manhã, não há nada que a água entrou no quintal. Os primeiros túneis que estavam aqui, passava tudo. Assim que passava tudo, diz que mexeram mesmo aqui nesse túnel, aí mesmo começou o problema. A situação mesmo daqui é o lixo. Porque não é normal, isso é tipo um funil, vem água do aeroporto, vem água da padaria e toda a água só tem um sítio aqui. Estas famílias continuam a pedir a intervenção urgente das autoridades na busca de solução para o problema, antes que o pior aconteça. E o país vai contar com cerca de 60 novas estações meteorológicas num curto espaço de tempo e quadros capacitados para reforçar o setor da meteorologia e geofísica. A informação foi avançada pelo ministro Manuel Homem durante o encontro de ministros africanos que visa a partilha de estratégias sobre meteorologia e geofísica em África. Este é um encontro que acontece de 2 em 2 anos. A última sessão aconteceu no Egito e esta, que acontece pela primeira vez por videochamada, está a ser transmitida a partir dos Camarões. Os ministros africanos discutem a estratégia para a África dos serviços de meteorologia e geofísica. E esta reunião africana visa também que os países possam estar alinhados do ponto de vista estratégico para aquilo que são as ações que permitirão que o continente possa adotar princípios meteorológicos similares em todo o continente. E quanto ao nosso país, está em curso um processo de modernização no sistema meteorológico. Estamos a falar de cerca de 60 novas estações meteorológicas que estão em curso num programa de modernização. Estamos também a modernizar a infraestrutura que permite a monitorização meteorológica nacional e também estamos a capacitar os nossos quadros no âmbito deste programa de modernização que o setor da meteorologia e geofísica do nosso país precisa. A capacitação de quadros nesta área, segundo o diretor-geral do INAMET, já está em curso há 2 anos. É uma área
muito importante na qual nós estamos tendo feito determinados exercícios para aumentar o nível da capacitação profissional dos nossos técnicos, e isto temos feito durante estes últimos 2 anos. E nesta altura, para além da instalação de novos sistemas de meteorologia, os sistemas sísmicos estão em fase de requalificação, de forma que o país possa estar alinhado aos princípios internacionais da gestão do clima e meteorologia. O Instituto Nacional de Estatística procedeu hoje à abertura do recenseamento dos agregados familiares que desenvolvem agricultura, pecuária e pesca. O recenseamento visa recolher a dimensão da superfície de pastagem, distribuição geográfica do gado e das aves, bem como o volume de pescado produzido. Um recenseamento destinado à recolha de dados que vão permitir ao país conhecer a estrutura do setor agropecuário e das pescas. A intenção é identificar a quantidade de unidades agropecuárias em funcionamento, sua distribuição territorial, tipo de propriedades, aproveitamento de terra e meios de produção. É, na verdade, o primeiro censo realizado pós-independência e estamos, nesse momento, a fazer a divulgação da recolha da informação, que começa, na verdade, no dia 19, isso com a sensibilização dos sobas nas aldeias, no sentido de receberem condignamente os nossos recenseadores. E no dia 25 de março será exatamente o grande dia em que vai se fazer a recolha da informação dos dados no campo. De âmbito nacional, a recolha de dados vai decorrer em todo o país, em 4 módulos distintos. O módulo 1 é a listagem dos agregados familiares. O módulo 2, levantamento de aldeias, ou se quisermos, comunitário. O módulo 3 é a exploração agropecuárias e pescatórias do tipo familiar. E, por último, o módulo 4, que é o das explorações agropecuárias e aquícolas do tipo empresarial. Os 2 primeiros módulos tiveram lugar no período de agosto a novembro de 2020. Durante esta operação foram identificadas algumas aldeias inacessíveis por via terrestre, nas províncias de Malange, Uíge e Benguela. O recenseamento tem o tempo estimado de 3 meses, ao passo que o tratamento e análise dos resultados terão início no próximo mês de maio, com 2 módulos. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira em conferência de imprensa pelo Instituto Nacional de Estatística, aliás, o responsável pela operação. A TAG Linhas Aéreas de Angola anunciou nesta quarta-feira o cancelamento dos voos regulares com destino a Guarulhos, São Paulo, devido à evolução da situação epidemiológica e à detecção de novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil. A companhia aérea angolana havia anunciado no passado domingo, isso dia 14, o retorno dos voos para o Brasil a partir desta sexta-feira, 19 de março, a semelhança dos voos para Portugal e África do Sul. Em nota de imprensa, a TAG aponta que o cancelamento dos voos para o Brasil surge devido às novas orientações das autoridades angolanas, tendo em conta as medidas de prevenção e controlo da propagação da pandemia Covid-19. Aos passageiros com bilhetes adquiridos para os voos, a TAG solicita que contactem os serviços de apoio ao cliente. É destaque neste jornal, Simão Macaso foi destituído da presidência do Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana, PDP-ANA. O político é acusado de desviar mais de 100 milhões de kwanzas dos cofres do partido. Mampinga Mbala é o autor da denúncia contra o presidente do PDP-ANA. O político diz que o partido fundado há 30 anos por Mfulumpinga Lando Vitor está à beira da extinção. Em causa está a alegada má gestão de Simão Macaso, a quem recai também a acusação de desvio de dinheiro. As verbas do OGE, trimestralmente, o PDP-ANA recebe 8 milhões e 500 mil kwanza.
e da Assembleia Nacional recebemos 1.500.000 kwanza, o que prefaz 10 milhões de kwanza trimestralmente. Este dinheiro todo, ninguém sabe como que está a ser usado, porque na prática, conforme eu já disse, você não encontra em toda Angola nenhuma estrutura física do PDPANA. Os delegados provinciais estão a chorar porque não recebem nem apoio moral, nem apoio financeiro. A pergunta que estamos a fazer é o que o presidente Simão Makazo faz com este dinheiro. De setembro de 2017 à presente data, as contas que nós fizemos batem 118 milhões de kwanza que nós, do PDPANA, não soubemos como que o presidente Makazo tem utilizado este dinheiro. Por estas e outras razões que afligem os militantes, o Comitê Central do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana realizou no passado dia 12 de março uma reunião de emergência. 2/3 do órgão supremo do PDPANA decidiram pelo afastamento de Simão Makazo. Para salvar o partido, o presidente Makazo foi suspenso e foi criada uma comissão de gestão que vai gerir os assuntos correntes do partido até a realização do Congresso. E o Congresso também foi convocado para ter lugar daqui a 90 dias. São essas medidas que os membros do Comitê Central, reunidos na plenária da primeira sessão extraordinária, tomaram. Simão Makazo foi eleito presidente do Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana, PDPANA, em março de 2015. A comissão de gestão do partido, agora criada, será liderada por Mampinga Mbala, membro do Comitê Central. E o presidente do PDPANA não reconhece a decisão tomada pelo Comitê Central do seu partido. Simão Makazo afirma que vai continuar na liderança do PDPANA e rejeita a acusação de desvio de fundos. Essas acusações são totalmente falsas. O tal dito secretário-geral não é secretário-geral, é um indivíduo que foi, efetivamente, mas hoje se encontra destituído pelo Comitê Central. Isto em 2019. Ele fazia afirmações e acusações contra a direção do partido, recorreu aos tribunais, os tribunais superiores do país decidiram sobre o caso e ele perdeu. Ele perdeu, a direção do partido tem razão e está a funcionar normalmente. As acusações que ele faz só podem vir de alguém que não é uma pessoa civilizada, que não é uma pessoa que tenha consciência. Porque num país como o nosso, onde a lei funciona, a decisão do tribunal é de cumprimento obrigatório. Ele e ninguém está autorizado a girar contra a decisão do tribunal. Portanto, se ele hoje diz que me destituiu, isso é totalmente falso. Eu estou com todo o partido, eu estou com o Comitê Central, eu estou com o Biro Político, eu estou com o Executivo Nacional, estou a preparar uma reunião do Comitê Central 30 de abril e vamos decidir sobre quando teremos o Congresso. E ele, como sofre uma sanção disciplinar, está a querer pressionar-me a tomar posições a seu contento. Mas o partido é uma organização, uma entidade séria. Não vai terversar naquilo que deve ser tomado. Os deputados da Assembleia Nacional vão amanhã discutir e aprovar a proposta de revisão pontual da Constituição, submetida recentemente à Assembleia Nacional pelo Presidente da República, João Lourenço. Trata-se de uma sessão plenária ordinária em que os deputados vão unicamente aprovar a proposta de revisão pontual da Constituição. Um dos pontos em destaque desta revisão refere-se à solicitação para que o Presidente da República, em fim de mandato,
fique impedido de tomar decisões do fundo que possam vir a comprometer o seu sucessor e seja criada a figura de um governo de gestão corrente. Na proposta de revisão da Constituição, é ainda solicitada aclaramento entre o Presidente da República e o Parlamento no que respeita à fiscalização política. Entre os vários pontos que a proposta traz, constam também o voto de cidadãos angolanos no estrangeiro, a eliminação do gradualismo na implementação das autarquias, a afirmação do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente, entre outros. E como há pouco já referimos, perto de 400 mil angolanos residem no exterior do país, poderão exercer o direito de voto nas próximas eleições gerais, se até lá a revisão pontual da Constituição da República for favorável ao voto na diáspora. Entretanto, um dos grandes debates do momento é sobre a definição do modelo de registro eleitoral a ser adotado. Os convidados da revista Zimbo do último domingo concluem que caberá à Assembleia Nacional optar pelo registro presencial ou registro oficioso. Temos no exterior 400 mil cidadãos angolanos registrados. Portanto, este é o número estimativa aproximado de todos os angolanos residentes no exterior. Estão registrados nos serviços consulares? Não estão. E essa é a estimativa dos angolanos no corpo geral. Portanto, registrados nos serviços consulares ou nas missões diplomáticas consulares, temos aproximadamente de 250 mil, quer dizer, um pouco mais que a metade. É preciso colocar, e aqui o debate interessante é olhar que na proposta traz a questão do registro presencial e o registro oficioso. Em meu entender, esta é uma questão de clarificação que não deveria estar na Constituição. Aliás, até porque a proposta traz que a forma de saber quem são e aonde estão estes 400 mil, pelo menos adiantado, não é? Mas não devia estar na Constituição por quê? A prática comparada das constituições sobre esta matéria, no PALOP, na SADC, a Constituição define simplesmente o estatuto para ser eleitor, que é o registro. Quanto ao modelo, a tecnologia está a avançar muito e é flexível a ver daqui a 5, 10 anos mudar o figurino. A outra questão que eu acho que é muito importante é que o professor disse e trouxe, é definir estes eleitores na diáspora vão votar para quem? Em princípio, e a doutrina e a experiência não votam sim para o ciclo nacional, não é? Para eleger os 130 deputados e o cabeça da lista, mas devem ter os seus representantes, conforme estava na lei anterior. 2 para a África e 1 para a Europa. Sim, era 3 para a África e 2 para a Europa. Exatamente. 2 para a Europa, 1 para a África. Ok, mas seja como for, isto tem que estar definido. Vantagem disso, a relevância desta norma, assenta no facto de ela alargar o seu âmbito, isto é, na norma anterior, os cidadãos que seriam chamados para participarem na votação, só seriam aqueles cidadãos no exterior do país que se encontravam em situação de bolsas, questões de saúde, trabalhos em missões, só estes é que teriam direito. Então, essa já vem, portanto, já traz um elemento novo, é a universalidade da participação de todos os cidadãos que se encontram na diáspora nos termos da Constituição e da lei. Aqui me parece que é uma proposta aberta, caberá depois os deputados, em concreto, concretizarem isso, porque, do ponto de vista prático, penso que a especificação da presencialidade no ano da eleição dos cidadãos residentes na diáspora me parece fundamental. E o pensamento legislativo que esteve na base disso, creio que tem que ver com a ideia de que os cidadãos têm a possibilidade de nem sempre estarem no mesmo país por conta das condições a que vivem,
salvo aqueles que têm residência permanente, e a atualização seria um elemento fundamental numa perspectiva presencial. Agora, a ideia de consagrar isso na Constituição é bastante discutível. Do meu ponto de vista, era natural que podia estar isso consagrado num outro dispositivo ou mesmo na lei eleitoral. Este assunto foi analisado no debate livre desta terça-feira, com a moderação do jornalista Amílcar Xavier. Fazemos agora uma breve pausa, voltaremos já a seguir. Até já. Já estamos de volta. O município do Bailundo vai contar em breve com uma nova subestação elétrica que vai reduzir o déficit no abastecimento de energia à população local. A infraestrutura, que poderá entrar em funcionamento no próximo ano, vai permitir a interligação do sistema elétrico daquele município da província do Ambo à barragem de Laúca. O município do Bailundo precisa de pelo menos 40 megawatts de energia para a satisfação das necessidades da população local, mas, atualmente, a localidade, que fica a mais de 70 quilômetros da cidade do Ambo, produz apenas 4 megawatts de energia fornecidos por um grupo gerador. E a energia aqui no município do Bailundo não está constantemente, porque tem pessoas que têm luz que vai, tem pessoas que têm luz que não vai. Isso está a complicar a situação das pessoas. A situação da energia cá no bairro, provavelmente há vezes que passa um mês sem energia, há vezes que passa semanas sem energia e há vezes que vem também passa 3 ou 4 semanas também com energia. As dificuldades na distribuição de energia no município do Bailundo podem ter os dias contados. A localidade vai ganhar em breve uma subestação que vai permitir a interligação do sistema elétrico local à barragem de Laúca. Que é uma subestação que vem para acudir àquilo que é o fornecimento de energia com estabilidade e segurança a nível do Bailundo. Implica dizer que a centralidade do Bailundo vai ser também mais um cliente dessa subestação, que vai pertencer à ENDE. Acho que todos aqui da cidade serão cobertos gradualmente. Temos certeza que não teremos condições de imediato fazer a ligação a todos os moradores, mas sempre que houver recursos nós vamos fazendo as ligações. Já o administrador do município do Bailundo acredita que o projeto vai responder às necessidades da população da municipalidade e, ao mesmo tempo, impulsionar o crescimento econômico e social da região. Uma grande satisfação para a população do Bailundo, pois que há bastante tempo vem esperando por uma novidade como esta, que é de trazer a energia elétrica para a vila do Bailundo. É uma grande notícia e nós, a administração, a população, vamos colaborar para que não haja problema no traçado, não haja problema onde será colocada a subestação elétrica e pronto, a população sentir-se dona e sujeito do projeto. Com a construção desta subestação, o município do Bailundo será o terceiro entre os 11 municípios da província do Ambo a ser eletrificado com a energia da barragem de Laúca, depois das cidades do Ambo e da Cala. Um pastor que também é o coordenador do bairro é acusado supostamente de abusar sexualmente uma menor de 12 anos de idade no bairro Iximavo, município de Viana. Os familiares da menor estão descontentes porque o mesmo foi detido e posto em liberdade algumas horas depois. Esta menor de apenas 12 anos de idade foi abusada sexualmente. O suposto autor da violação é o coordenador do bairro, que, segundo contam, também é pastor. Aquele dia, quando bateu 18 e tal, então a menina sai, nós aqui estávamos tentar fazer o pequeno jantar. A menina nos deixa aqui fazer o jantar, vai para a rua brincar. Ele próprio, o senhor que fez isso, certificou mesmo assim, vocalmente, assim mesmo, que eu fiz verdade. Depois de eu já a fazer tudo, já minha vontade já acabou. Quando me espantei, que era mesmo só eu, família, não fazem barulho, vamos só conversar para
ver se isso acaba por ali. A pequena que foi abusada descreveu aos pais e à irmã mais velha como tudo aconteceu. Lhe tirou a roupa, ela começou a chorar. Lhe tirou a roupa, deu que lhe tirou a roupa, começou a fazer ação. Ele, nós que sabemos, ele é só simplesmente nosso coordenador, mas agora, se ele faz isso particularmente como fez na minha filha, e depois agora que foi detectado, agora se ele já anda a fazer particular que não foi detectado, agora nós também não sabemos. Na ocasião, os familiares reportaram o caso às autoridades. O suposto violador chegou a ser detido e solto algumas horas depois. A mãe menor da minha esposa recorreu com as duas meninas na esquadra. A polícia veio mesmo aqui, a busca do senhor, fizeram a busca. Mas agora, segundo as informações, escutamos que aquela mesma noite pagaram dinheiro e lhe soltaram, está morando em casa dele. Sem muito esforço, é possível perceber que a família desta menor passa por várias dificuldades. Já se passaram alguns dias desde que a pequena foi abusada e até o momento não foi submetida a nenhum exame médico. Não levamos porque ele saiu da cadeira para nos levar a miúda para o hospital. Porque o polícia disse que nós vamos levar a miúda para o hospital. Mas de volta não tinha mais como ir no hospital. Mas ela disse que estava se sentindo muito mal. Eu quero mesmo que ele, vamos conversar, ele vai preso, não pode estar aqui. Porque só o dinheiro que ele foi pagar lá e nós aqui estamos também mesmo mal. Eu não trabalho, não vendo. Estes contam ainda que ao tomar conhecimento que a família apresentou queixa à polícia, o suposto violador acompanhado da família agrediu os pais da menina. O meu irmão mais velho dentro com o bloco foi com o braço inflamado, foi assim tipo um aleijado como ele vem com a mulher dele. Nós ficamos aqui e prometendo esta minha filha que vai ter hérnia, um bombe. E assim no bairro estamos bem oprimidos. A situação choca com todos os moradores e não só, como mesmo um cidadão, depois é coordenador do bairro, fazendo este ato, nós achamos constrangido com esta situação. Por isso nós viemos e precisamos a quem dê direito para ver se leva a pé esta situação. O Instituto Nacional da Criança registrou mais de 3.000 casos de denúncias de violência sexual contra crianças nos primeiros 6 meses de funcionamento do Serviço de Denúncias SOS Criança. Os dados disponíveis indicam as províncias de Luanda, Benguela, Huila, Huambo e Cabinda como as mais críticas. Foi uma aposta bem feita, onde nós trabalhamos com o Ministério do Interior e todos os órgãos, e mesmo com a sociedade civil, e hoje começa-se a ter uma cultura a nível dos angolanos de denúncia. E nós, através desse SOS, que todos nós devemos preservar, que ele continua a manter a sua função, é onde nós estamos a ter os dados. E é dali que a gente tem a noção que, pelo menos os que chegam ali, nós temos conhecimento, e é aí que onde nós fizemos análise. O agente da Polícia Nacional que foi morto por marginais quando tentava impedir um assalto na última sexta-feira foi a enterrar esta quarta-feira no cemitério da Camama. Não foi um funeral qualquer, mas sim de um jovem tido como herói no seio da Polícia Nacional, pois no cumprimento das suas funções impediu que cidadãos fossem assaltados por marginais na via pública. Arilton da Silva era agente de terceira, colocado no Centro de Formação de Adestramento de Cavalaria e Sinotecnia da Polícia Nacional. Um agente que sempre foi assíduo, dedicado no cumprimento do dever, pela qual também conheceu a morte. É sinônimo de que a polícia está a combater a delinquência, porque morreu nessa atividade. A morte do jovem polícia causou revolta e consternação entre colegas, amigos e familiares. Nós estamos sem palavras, não conseguimos definir o tamanho da dor que nós estamos a sentir nesse momento e que ainda iremos sentir, porque a falta vai ser até que um dia nós também partiremos, né? Mas é esse sentimento que nós temos. É uma falta que não se consegue explicar o que é que se sente.
que tipo de falta ele vai fazer. A gente só sabe que é um vazio, uma falta que dificilmente vai ser preenchida. A Polícia Nacional prestou o apoio necessário para as despesas do funeral, mas os familiares exigem que os culpados sejam responsabilizados criminalmente. Eu me pergunto, coloco isso à sociedade, se somos nós, se são os polícias que estão a morrer, e o que nós somos os cidadãos que vamos pensar se o polícia morre, e nós cidadãos vamos fazer o quê? Vamos nos enquadrar aonde neste âmbito, se eles é que estão a nos salvaguardar? As pessoas veem as fotos do Ari e perguntam, mas ele estava sempre a sorrir. Sim, o Ari estava sempre a sorrir e nunca nos deixava ficar triste. Ele quando chegasse, se a gente tivesse calmo, já havia uma movimentação, estávamos todos a rir. A polícia garante que não vai baixar a guarda no combate à criminalidade. É nós combatermos a delinquência e os marginais não têm mesmo espaços para tal. Vamos aqui deixar o nosso compromisso de continuarmos a combater a delinquência. Arilton da Silva nasceu aos 12 de março de 1994 e morre aos 27 anos de idade. O malogrado deixa viúva e uma filha de 1 ano. Em Benguela, a campanha de vacinação contra a Covid-19 arranca neste sábado. A exemplo de Luanda, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Está marcado para este sábado, dia 20 de março, o arranque da campanha de vacinação contra a Covid-19 a nível da província de Benguela. Nessa altura, encontra-se nesta província uma delegação do Ministério da Saúde, liderada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Dr. Franco Mufinda. Numa primeira fase, os grupos de risco e os da linha da frente serão a prioridade. Nós fizemos uma agregação, tanto para lá das províncias de Luanda, Benguela e Cabinda, agregamos a Huila e o Ambo. Nós estamos a falar de 5 províncias nesta primeira fase, que terão a vacinação, portanto, com grupos expostos, que são os profissionais de saúde, por um lado, portanto, setores, uma confusão, uma conjunção de setores privado, público, mas também outros, portanto, subsistemas de saúde, militar, enfim, o que diz respeito, portanto, ao profissional de saúde, mas também a educadores de infância, tanto no sentido estrito da palavra, que o que se pretende, na verdade, é a retoma das aulas no ensino pré-escolar. O secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda, falou ainda da qualidade das vacinas, que nesta altura estão a ser administradas a nível do nosso país. Nós havemos de continuar com tanto a vacina da AstraZeneca, porque não há motivos para tanto alarido. Nós estamos a falar de uma vacina que já imunizou pouco mais de 17 milhões de pessoas, em que eventos, portanto, que foram encontrados não passam de 30 eventos. E o representante do Sindicato dos Médicos considera de bem-vinda a vacina e enaltece o facto de serem primeiro vacinados os profissionais da saúde, tendo em conta o nível de exposição. Nós ficamos felizes por saber que vamos poder trabalhar com mais algum, com menos receio, né, por causa da doença, e não só, até porque a vacinação em si não é o suficiente se nós não continuarmos com as nossas medidas de prevenção. Secretário de Estado da Saúde Pública em Benguela, para garantir o arranque exitoso da campanha de vacinação este sábado contra a Covid-19. E o país registrou nas últimas 24 horas 43 novos casos de Covid-19 e 57 recuperados. No entanto, não há o registro de mortos. Em estúdio já tenho comigo o mestre em Saúde Pública, Jeremias Agostinho. Boa noite e obrigada pela sua presença aqui. Boa noite. Vamos então aos dados das últimas 24 horas, 43 novos casos e 57 recuperados. Exatamente, sem números que poderiam constituir um fator de surpresa. Na verdade, essa tem sido a tendência dos números. Eu acho que inclusive justifica o facto da Comissão Intersectorial ir fazendo agora uma atualização dos números da Covid-19 apenas em 2 dias da semana,
porque nós estamos numa fase em que há uma estase, ou seja, não passamos dos 2 dígitos relativamente aos números da Covid e pronto, o dado de realce hoje é que nós não tivemos óbito. Nos últimos dias o número de óbitos também tem reduzido, não temos passado de um óbito em 24 horas, o que é um dado muito bom para o país. Doutor, não há o registro de óbitos hoje, mas qual é a comparação que se pode fazer com outros países africanos? Sim, relativamente aos demais países africanos, a tendência do continente tem sido a mesma. Nesta altura estamos com 522. Exatamente, tem sido a mesma. Nós não temos uma aceleração nessa altura do número de casos a nível do nosso continente. O número de óbitos e o número de casos novos nas últimas semanas também vem reduzindo. E não só em África, não, em todo o mundo. Na verdade, nós agora estamos a verificar uma desaceleração da Covid-19. Doutora Jeremias, obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, um bom descanso. Muito obrigado. Com a atualização dos dados da Covid-19 no país, partimos para mais uma breve pausa no seu jornal. Voltamos já. São vários os países europeus que decidiram suspender a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 depois de notícias sobre possíveis efeitos secundários. A Bélgica continua a administrar a vacina em linha com as recomendações da Agência Europeia do Medicamento. A Roménia decidiu continuar a usar a vacina depois de ter suspendido o uso de um lote na sequência da morte de 2 pessoas em Itália vacinadas com o mesmo lote. Uma cidadã que também recebeu a vacina diz não ter receios porque não se conhece o histórico médico das pessoas que perderam a vida. Não penso que haja riscos porque qualquer medicamento é testado muitas vezes e se continua a ser usado é porque não coloca riscos. Os efeitos secundários que apareceram não têm necessariamente a ver com a vacina, sobretudo não conhecemos o historial médico das pessoas que tiveram essas reações. Na Ucrânia, alguns sacerdotes ortodoxos foram vacinados para dar o exemplo e ajudar a convencer os fiéis. Entretanto, na Grécia, o processo de vacinação foi acelerado. O governo promete estar atento aos relatórios. A Agência Europeia do Medicamento vai apresentar novas conclusões ainda nesta quinta-feira. Agora, o preço do barril de petróleo Brent continua nesta quarta-feira a negociar em queda no mercado de futuros de Londres e esteve cotado a 67,54 dólares. O barril que serve de referência para as exportações do crude angolano registra, sim, um recuo de 15 cêntimos face aos 68,39 dólares transacionados esta terça-feira. Intervalo, voltaremos já a seguir. Estamos de volta e com o desporto. As portas da WNBA podem abrir-se para Priscila Varela. É uma jovem atleta angolana de Cabinda que se encontra a evoluir numa das academias de basquetebol dos Estados Unidos. Em menos de 5 anos, a angolana de 17 anos consolidou-se como uma das melhores jogadoras do Masked Warrior do Arizona. Vamos conhecê-la? Nas mãos, o reflexo de um trabalho árduo. E na imprensa, a vénia de quem olha para ela e reconhece que há uma estrela em ascensão. Ela dribla as adversidades muito mais do que driblar os cones, em direção ao futuro. Ao lado de um treinador personalizado, aprimora os fundamentos que a tornarão numa atleta de excelência. Aos 17 anos, a angolana Priscila Varela, de 1,72 m, surpreende pela forma como joga basquetebol
uma modalidade que ela pratica há apenas 4 anos. É que em 4 anos já parece uma jovem que interiorizou há muito o ABC da modalidade. Em vários torneios interescolares, Priscila revela-se uma boa dribladora, em meio a uma velocidade que a torna numa jogadora explosiva e com pontaria afinada. Aliás, ela treina lançamentos à curta e média distâncias todos os dias. O resultado deste trabalho individual já começou a ser evidente. A basquetebolista angolana foi eleita uma das melhores na equipa do Mesquite-Warren, no estado norte-americano do Arizona, tendo entrado na lista das mais talentosas do campeonato da high school, equivalente ao ensino médio. A atleta, de 17 anos de idade, obteve 1.560 votos, equivalendo a 65,49%. A segunda colocada obteve apenas 9,3% da votação, numa eleição que contou com 32 candidatas. Num dos jogos da semana passada, Priscila apontou 22 pontos, capturou 4 ressaltos e fez 2 assistências, o que permitiu confirmar-se como uma das jogadoras mais cotadas entre as melhores do ensino médio. A base ocupa o top 20 de um total de 100 melhores jogadoras do estado de Arizona. Poderá tornar-se na primeira angolana a evoluir na NCAA, que é o Campeonato de Basquetebol Universitário, um trampolim para almejar a WNBA, tal como Bruno Fernando, que milita na NBA. A basquetebolista já está em conversações com algumas universidades. Pois é, Priscila Varela está em destaque na imprensa desportiva não apenas nos Estados Unidos, mas também aqui em Angola. A jovem promessa do basquetebol falou à TV Zimba em exclusivo, numa conversa descontraída com o jornalista Joveta Correia, onde ficamos a saber o que ela pensa sobre jogar na seleção nacional. Priscila Varela está em exclusivo aqui na TV Zimbo para falar conosco, para poder nos explicar como é que tem sido o desenvolvimento dela e de que forma é que os familiares têm estado a apoiar e também como é que ela tem vivido longe da pátria. Muito obrigado por ter aceitado falar para a TV Zimbo em exclusivo. Como é que nesta altura te sentes ao seres considerada uma das melhores a nível da tua escola? Sinto muito honrada e agradeço muito a minha família pelo suporte aqui nos Estados Unidos e também na escola. Não iria chegar nesse momento se não fosse pelo suporte que recebo à volta completamente. Como é que tem sido o teu desenvolvimento a nível do basquetebol? Sei que estás claramente entre as melhores no teu time. Está a correr muito bem. Estou a trabalhar muito duro. Comecei um pouquinho tarde, então foi difícil para mim, catch up ou apanhar com as outras meninas que já estão a jogar, há 6, 7 anos. Mas já estou neste nível e só pretendo crescer mais. Podemos esperar ver-te na NCAA ou na WNBA? Sim, é o plano. Planejo jogar em Junior College para me levar no nível da NCAA e depois daí ir no WNBA também no futuro jogar para a seleção angolana. Ok, agora vamos falar da seleção angolana. Faz parte dos teus planos jogar pela seleção angolana? Sim, também quero jogar no WNBA, mas acho que seria bom representar o meu país ainda mais. Podemos contar contigo para as competições internacionais em que Angola vai participar? Sim, claro. Qual é a posição em que no campo te sentes mais confortável? Sinto mais confortável jogar 2 ou 3, mas só versatile. Versátil. Ok. És versátil, não é? Sim. Ok. Não, vamos rezar que não te esqueças da pátria nem do português. Não vou. O que é que os teus técnicos dizem sobre o teu talento? Todo mundo está
agradeço muito, mas todo mundo está muito chocado que nesse tempo tão curto consegui crescer da forma que eu cresci, porque comecei basquetebol mais ou menos 3 anos atrás, mas estou no nível das pessoas que já começaram há 8, 7 anos, então estão muito chocados que eu consegui crescer nesse tempo, mas só foi dedicação e dar o meu tempo todo no basquetebol e na escola, com a ajuda da minha família. Como é que tens reagido à vontade de muitos clubes poderem ter-te na equipa? Estou agradecendo a Deus, continuando a trabalhar, porque não estaria aqui se não fosse o poder de Deus. E também é bom ter essa recognition, essa consideração, esse reconhecimento, porque trabalho muito duro, mas se não fosse a Deus não estaria onde estou agora. Uma mensagem para todos os angolanos, especialmente para as mulheres angolanas e para aquelas que pretendem jogar basquetebol, sonham com basquetebol. Minha mensagem é para continuar a trabalhar, não olhar em nenhuma coisa como algo muito grande que tu não consegues fazer. Porque nem, 3 anos atrás, não iria pensar que estaria aqui neste momento a falar convosco, ou neste nível onde eu estou agora, mas só trabalhei, foquei nos meus goals e o que eu queria fazer. Então, é só continuar a trabalhar, foca mesmo, tira o tempo para fazer e dá tudo nas mãos de Deus. Ok, muito obrigado, Priscila. Nós vamos rezar que também continues a desenvolver todo esse talento, porque quanto mais cresceres, melhor para Angola, melhor para o nome do país e, claro, queremos ver-te na seleção nacional. Obrigado. Tá. Thank you so much. Thank you for having me. Ok. Que assim seja. Priscila Varela na seleção nacional, uma jovem que acredita forte nos seus ideais. E você já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbo.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Não perca já a seguir o programa Defesa do Consumidor. Está imperdível. Boa noite. Até amanhã.